Boa noite a todos. Está no ar o programa espírita A Vida Continua. Nesta noite, trataremos sobre o tema família. Informo desde já que você, telespectador, amigo, poderá participar do nosso programa através do e-mail contato@avidacontinua@terra.com.br. Já temos recebido vários e-mails, notícias, mensagens, sugestões, dúvidas. Pode direcionar também para nós a sua dúvida, a sua solicitação, onde há um centro espírita em Jundiaí, pode nos enviar. contato@avidacontinua@terra.com.br. O tema de hoje, família, é um dos temas mais importantes que nós poderemos analisar. Falar sobre família será sempre um tema atual, fundamental para todos nós. Porque a família representa a célula miniaturizada da sociedade. Conseguiremos identificar no ambiente família todos os lados positivos e negativos que identificamos na sociedade. Ao observarmos indivíduos violentos, egoístas, vaidosos, criminosos na sociedade, também os identificaremos dentro de um lar. E da mesma forma, as pessoas amorosas, caridosas, fraternas, cheias de amor no seu mais sublime aspecto, identificaremos isso na sociedade e dentro do lar. Então a família acaba sendo aquele laboratório de progresso evolutivo do indivíduo, onde ele aprenderá a respeitar e amar os indivíduos que estão ali ao seu lado, 3, 4, 5, 10 pessoas, para que, a partir desse treinamento, ele consiga se desenvolver, ampliando a sua visão de amor, de respeito a todo indivíduo humano. Na Terra somos mais de 6 bilhões de indivíduos, e essa é a proposta de Jesus. Amarmos-nos uns aos outros. Mas como conseguiremos amar aquele a quem não conhecemos, se não conseguimos sequer perdoar aqueles que estão ao nosso lado, dentro do lar? Por isso, Allan Kardec não poderia deixar de trabalhar a proposta família na visão espírita. E temos que a família, ela tem início ali com o casal, o esposo, a esposa, que começaram aquele relacionamento muitas vezes a partir do namoro. O namoro que hoje em dia deixou de ter um tom grave, sério. Quantos não o consideram como um passatempo, mas que pode deixar marcado no indivíduo várias questões graves, dores conscienciais, mas também muitas venturas, se eles, os indivíduos, tiverem a ideia correta desta fase. De acordo com o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, namoro é a fase do suave encantamento. Embora prepondere a paixão, que faz com que os indivíduos busquem mais um ao outro pela forma física, pelo corpo, pela beleza plástica, sem dúvida, o suave encantamento irá direcionar o casal. Quanto mais pontos positivos eles identificarem um no outro, vai fazendo com que aquele relacionamento avance, prospere. Mas será importante, desde esse momento, que se lembrem o casal de que as repercussões para a sua estrutura, a partir de desregramentos, será também de importante relevância. Quantos nessa fase não cometem abortos porque não programaram a gravidez? Quantos não se separam deixando marcas doloridas no sentimento alheio e consideram que isso não tem maior importância, maior relevância por estarem namorando apenas? Não. Desde já é um compromisso assumido entre o casal.
E é importante que, desde esse momento, se construa algo sólido, que não seja apenas um passatempo, mas que haja diálogo, que haja muita conversa séria. Diz o Espírito Emmanuel que o namoro é a fase do suave encantamento, onde perdurará no jovem, na jovem, no casal, aquela vibração tão positiva, tão harmônica, que faz com que eles quase não reconheçam os pontos falhos do outro, vivendo nessa onda inebriante, nessa onda suave desse encantamento. Nessa fase, no entanto, será importante o casal refletir que não poderá tratar o outro como um joguete, como um boneco, pelo simples fato de estarem namorando. Quantos acham que não há maiores repercussões? Mas há. Não poderemos ferir o sentimento alheio. Não poderemos, por exemplo, provocar situações constrangedoras onde nos prejudicaremos espiritualmente, como muitos abortos que identificamos porque a gravidez não foi programada, diante da imaturidade do casal. Então o casal deve sim fortalecer o diálogo, a conversa, a harmonia, para que cresça esse relacionamento. E a Terra instituiu uma fase intermediária entre o namoro e o casamento, conhecido como noivado. Nessa fase é que todas as questões pertinentes ao casal deveria, ao menos, ficar estabelecidas. Por exemplo, estamos próximos do casamento. Pois bem, quando casarmos, a esposa continuará trabalhando? Quais os métodos contraceptivos iremos adotar? Teremos filhos? Quantos? Como iremos educá-los? Todas essas questões devem ser estabelecidas na fase do noivado para que não haja uma surpresa a partir do momento do casamento. Mas, quando efetivamente o casal casa-se, quando estão vivendo sob o mesmo teto, aí, por mais que eles se conheçam, é que acabam efetivamente descobrindo um ao outro, quando passam a degustar o mesmo quilo de sal juntos, porque agora a convivência será contínua. Eles acordarão juntos, eles encontrarão o mau humor alheio, coisas que muitas vezes na fase do namoro e do noivado não aconteciam, porque cada um morava na sua casa. O pai dela a auxiliava, o pai dele também. Agora é o casal que deverá encontrar forças para avançar na relação. E aí teremos os desafios da convivência. Importante ressaltar que o casamento não significa efetivamente a assinatura do casal em cartório. A partir do momento que estão juntos, já há essa responsabilidade. Quantos não estão há 10, 15, 20 anos vivendo sob o mesmo teto, alegando que apenas namoram? Não. O casamento é esse compromisso espiritual de ambos os indivíduos. A partir daí, quando falamos em desafios de convivência, temos que encontrar a grande oportunidade para que o casal avance. Quantos não reclamarão do excesso do companheiro? Seja a esposa que tem excesso de limpeza no lar, não permite que haja um cisco. Se o marido entra, suja alguma parte da casa, já instala-se brigas. Há o mau humor do esposo, que quer a sua alimentação naquele horário, daquela forma, o lenço dobrado daquela maneira, causando atritos. E como eles não estão efetivamente acostumados a ceder, quantas não serão as brigas? Por isso é um desafio. Como conviver com a dificuldade alheia? A doutrina espírita nos ensina que cada indivíduo é um espírito. Todos nós tivemos já inúmeras reencarnações. Construímos todo um arcabouço, toda uma estrutura em nossa intimidade.
Sem contar que nessa presente existência temos processos educacionais diferentes. Então, o caminho do equilíbrio e da harmonia, o caminho do meio será o ideal. Mas para que isso haja, para que isso aconteça, o casal deverá fortalecer a vitória sobre o egoísmo. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona aos espíritos superiores qual seria o efeito para a sociedade do relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem que seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o fortalecimento do egoísmo. Egoísmo significa sistema do eu. Ego, eu. Ismo, sistema. Será justamente o sistema que faz com que o indivíduo pense somente em si. Se importe consigo primeiro, para depois pensar no outro. Nessa estrutura, sem dúvida, se ninguém ceder, o casamento será muito difícil. Porque cada um defenderá a sua ideia e ninguém cedendo, cada um irá para um lado. Então é importante analisar, reconhecer essa diferença de seres, essa diferença espiritual de um e do outro. E com esse exercício de vitória sobre o egoísmo, o processo, o casal vai avançando. E aí, encontramos muitas pessoas afirmando que chegam em casa e já não há mais diálogo, já não há mais conversa. E falam, mas no começo não era assim. No começo nós conversávamos, nós contávamos o nosso dia um para o outro. E hoje ele chega, vai para o jornal, ela vai para a novela, cada um no seu quarto, assistindo a sua TV, o seu programa. E como fica a situação? Como renovar essa estrutura, identificado esta situação? Será muito importante o diálogo. Será muito importante a conversa. Há pessoas que afirmam, não, diante dessa problemática, vamos colocar uma pedra no assunto. Vamos colocar uma pedra. E chega um momento em que há tantas pedras que já se formou um muro, de tal forma que esse muro, essa barreira, passa a ser intransponível. Diante de alguma adversidade, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ceder. É difícil, sem dúvida, porque historicamente nós vivemos de forma egoística, mas é chegado o momento da nossa renovação espiritual. Até que ponto eu posso ceder, até que ponto você pode ceder, vamos definir assim. Mas nesse domingo eu quero ir a tal restaurante, eu quero ir em qual? Como poderemos chegar num consenso? De forma madura? Estou falando um exemplo simples, mas a partir daí nós poderemos avançar para tantos outros. Então o diálogo será o primeiro passo. O segundo, sem dúvida, o perdão. Perdoar as ofensas do outro, usando da indulgência. Como eu posso perdoar a ofensa do meu esposo, da minha esposa? Devo me recordar que ele também teve um dia atribulado. Ele pode trazer problemas do seu serviço. Se ela trabalha em casa e trabalha muito, quantas vezes ela não terá adversidades, dificuldades na lida com os filhos, com as coisas domésticas? Estará cansada também? E aí temos que pensar através de um ato de indulgência, que é ver o bem que atenua o mal, uma forma de encontrar essa harmonia, de termos novamente essa pacificação dentro do lar. Perdoar, que vem do latim perdonare, doar além, doar um pouco mais de nós para que essa relação se construa. Certa vez, numa boda de diamante, o casal de idosos estava lá festejando esse acontecimento, muito raro nos dias atuais, mas a filha do casal solicita para que a mãezinha, que estava lá comemorando, contasse o segredo de conviver durante tanto tempo com o seu esposo, com o seu pai no caso, que era um homem difícil. E a senhora foi à frente de todos os filhos, netos, bisnetos e disse: conviver com o seu pai ao longo de todas essas décadas foi muito fácil, porque eu me utilizava de uma balança sensível.
De um lado da balança, eu colocava aquela situação que o seu pai cometeu contra mim, que me deixou triste, chateada, aquela ofensa. E de um outro lado da balança, eu colocava todas as virtudes que ele possuía e possui. E como é uma balança sensível, é aquela balança do farmacêutico. Como é muito sensível, óbvio, que as virtudes pesavam muito mais. E eu relevava aquele ato triste, difícil que tínhamos. Mas não acredite que nós não discutimos a nossa relação, mas as portas fechadas de madrugada, para que os nossos filhos não presenciassem tal cena. E sem dúvida identificamos nos dias de hoje, nas famílias, junto aos casais, quantos pontos difíceis de brigas são lamentáveis, mas aí também temos a interferência espiritual. Espíritos inimigos das famílias, querendo destruí-las, e como nós entramos nessa sintonia, porque ainda temos o mal dentro de nós, abrimos guarda para que essas influências cresçam e desarmonizem o ambiente. Então, o perdão, a indulgência, será sempre a melhor saída para que haja o entendimento. Deveremos relevar, sem dúvida, lembrando que cada um é um indivíduo. A minha verdade não necessariamente é a verdade alheia. Cada um tem um ângulo de vista, cada um tem uma experiência. Os valores de um são diferentes do valor do outro. E quando entendemos isso, avançamos. Quando trabalhamos os perfumes do amor na relação, a relação vai crescendo. A simpatia, a fraternidade. Como será importante esse aconchego doméstico, do lar, para que o casal se restabeleça. Então, a partir daí, ele vai crescendo. Na Terra, dizem os Espíritos, nós temos os casamentos de provas e expiações, e poucos casamentos de missões. Os casamentos de provas e expiações não necessariamente são aqueles em que o casal se desentende ou se desatende, mas aqueles em que, juntos, o casal enfrenta muitas lutas, desafios, como o casal perante a doença, perante o desemprego, a dificuldade econômica, decidiram retornar juntos à Terra para enfrentar aquela dificuldade. Via de regra, os casamentos são programados na espiritualidade, de acordo com as dificuldades e de acordo com as nossas virtudes do passado, são programadas novas tarefas nessa existência. Mas nós temos o livre-arbítrio para decidir, para avançar, para efetivar aquela programação outrora realizada. Então, diante disso, não esperemos, obviamente, facilidades, mas com empenho teremos sucesso sem dúvida para avançarmos nessa lida. A partir da família, nós temos o reflexo para a sociedade. Não poderemos esquecer que da família sairão os membros da sociedade. E a partir do casal, teremos os filhos, que são os frutos daquele relacionamento. Mas quem são nossos filhos? Antes de serem nossos filhos, eles são espíritos. São filhos, sim, de Deus. E Deus nos confia estes espíritos para que, logo mais, possamos entregá-los novamente a Deus melhorados. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: é a mater-paternidade uma missão? E os espíritos respondem: mais do que uma missão, é um dever, do qual os pais deverão prestar contas. Então vejam a responsabilidade de termos um filho. Na verdade, é um espírito que nos foi confiado para que, através do processo da educação moral, de todos os recursos, a educação intelectual, consigamos devolvê-lo posteriormente a Deus em condições melhores. Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Sabei que quando produzis um corpo, o espírito que nele se encarna vem do espaço para progredir. Colocai
todo o vosso empenho, o vosso amor, para devolvê-lo a Deus de uma forma melhorada. Olha só que importante isso. E como poderemos trabalhar com o nosso filho, com esse espírito que chega? A proposta do melhor sentimento, da moral, do equilíbrio, da harmonia. E desde quando deveremos iniciar esse processo? Que é o processo da educação. Se pensarmos em educação, temos que educação vem do latim educare. Ex tem o sentido, educare vem do ex mais do sere, ou ex mais ducare. Esse ex tem o sentido de para fora. Ducare ou do sere, puxar. Para fora, puxar. Então, educar tem o sentido de extrair, arrancar de dentro. Então, deveremos identificar o que esse espírito traz na sua intimidade, para a partir daí definir novos valores a ele, através da educação. Desde o berço, nos recomenda Santo Agostinho que façamos esse processo. E vamos além, conta-nos Isaías Claro, um orador e escritor espírita, que certa vez, participando de uma reunião mediúnica, uma trabalhadora da casa espírita em que ele militava, teve a oportunidade de questionar: estou grávida de 3 meses, quando deverei começar a educar o meu filho? Ao que o benfeitor espiritual disse: corra, minha filha, porque você já perdeu 3 meses. Sim, perdeu 3 meses. Quando identificamos no livro Missionários da Luz a reencarnação de Segismundo, percebemos que o espírito, antes de se reencarnar, ele já está vivendo na aura da família, já está percebendo a vibração da família, o entendimento ou desentendimento do casal, aquelas vibrações positivas ou negativas, ele já está ali. E isso vai trazer maior segurança ou menor a ele que chega novamente à Terra. Então, desde o berço, ainda na vinda intrauterina,